Boa tarde. Já lhe passou pela mente de que você é uma pessoa extremamente favorecida? De que você pertence a um grupo seleto de pessoas para quem a vida sorriu de modo extremamente favorável, usando aqui uma forma secularizada de falar de como a vida nos saiu agraciada? Não apenas sorriu para você. Continuando com essa ilustração, podemos até dizer que a vida gargalhou de forma generosa e bondosa para você. Talvez você pense que não, que eu estou dizendo isso porque não lhe conheço. Talvez você diga até que esta afirmação, para você, no seu caso, soa até um tanto absurda. Fisicamente, talvez você não se ache um tanto atraente para dizer: a vida sorriu para mim. Em termos de saúde, talvez você tenha lutado com problemas de saúde que não lhe permitem ser o que você gostaria de ser, ter a força que gostaria, realizar o que gostaria. E talvez você diga: então, nesse caso, a vida não sorriu para mim. Também, talvez você não desfrute de bens materiais que lhe permitam uma vida confortável, ou pelo menos uma vida sem muitas preocupações. Ou você não tenha uma posição de destaque, de influência, que brilhe diante dos outros. Talvez você até tenha uma vida um tanto obscura, quase não é notado e, quem sabe, até algumas vezes é desprezado. Ou ainda, talvez você não nasceu com muitos talentos, uma inteligência superior que lhe cause uma ascendência sobre outras pessoas. Talvez até você enfrente dificuldades para aprender e ou fazer aquilo que para outros parece muito fácil eles realizarem. Você também nota que não teve grandes oportunidades na vida e que o que você conseguiu na vida foi quase a fórceps, com muito esforço, e que não é muita coisa. Que não teve uma ascendência nobre, mas pertence à grande massa da humanidade, daqueles que estão nos degraus mais baixos da sociedade e que até têm lutado sofregamente para subir esses degraus. Diante de tudo isso, ou talvez até de algumas destas situações, você possa dizer: definitivamente, a vida não me favoreceu. A vida não sorriu para mim. Mas, mesmo que você se enquadre em todas estas situações que eu mencionei, se você pertence ao povo de Deus, você é alguém extremamente favorecido. Você é alguém que generosamente foi favorecido. Isso nos é mostrado em várias passagens da Bíblia, mas entre elas no hino que aparece no início da carta aos Efésios, no qual, num extenso louvor a Deus, Paulo nos conta os planos e os atos de Deus para redimir o seu povo, que é o texto que nós já temos examinado há 4 mensagens. Vamos ler Efésios 1, de 3 a 14. Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Efésios 1, 3 a 14, nós lemos assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, receberão o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti por Tua palavra e reconhecemos a nossa incapacidade, indisposição para o entendimento, amor e obediência a esta palavra. Clamamos a ação do Teu Espírito Santo em nossos corações, para que realize esta verdade em nossa vida de aprendermos, amarmos e obedecermos a Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus favoreceu intensamente o seu povo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta quando esteve aprisionado em Roma, numa prisão domiciliar, mais ou menos 6 anos depois de ter evangelizado na cidade de Éfeso, que ficava na província romana da Ásia Menor, e iniciado uma igreja ali. Na primeira parte da carta, ele apresenta o eterno plano de Deus de resgatar sua criação e seu povo do domínio do pecado para sua própria glória. O apóstolo faz esta apresentação num estilo retórico bem intenso, incluindo louvores e orações. Após a saudação muito comum nas cartas daquele tempo, que acontece em nossas versões no capítulo 1, versos 1 e 2, ele então apresenta o primeiro louvor, um hino, que bendiz a Deus por todas as bênçãos com as quais ele tem abençoado o seu povo na pessoa de Jesus Cristo, que veio a este mundo, morreu, ressuscitou, e agora está assentado à direita de Deus, nos lugares celestiais. E por isso, todas estas bênçãos já estão garantidas para aqueles que estão em Cristo. Depois de fazer essa introdução nesse hino, o apóstolo passa a enumerar estas bênçãos, descrevendo o que Deus tem feito em Cristo. Ele menciona que Deus tem escolhido em Cristo, antes da fundação do mundo, os seus, para serem santos e sem mancha diante dele. Também diz que em amor ele predestinou estes para serem dele, filhos adotados através de Jesus Cristo, e que ele fez tudo isso segundo a boa vontade do seu querer. Isso significa que ele não foi movido a fazer isso por algo fora dele, por algo, por exemplo, existente em nós, mas que o seu querer flui do seu próprio coração. A salvação
não é segundo o desejo ou solicitação dos seres humanos, não. A salvação não é uma reação ou uma resposta de Deus a algo meritório que exista no ser humano, não. A salvação é de iniciativa exclusivamente da vontade de Deus. Ele foi movido por sua graça, por sua misericórdia, por sua compaixão. Após mencionar essas duas bênçãos e mencionar sua fonte como sendo a vontade do próprio Deus, o autor, no verso 6, nos apresenta o alvo. E é neste verso que nós vamos nos concentrar para mostrar que Deus tem sido extremamente gracioso com o seu povo. Deus tem favorecido o seu povo. E eu gostaria de destacar dois aspectos desta verdade. Primeiro, que Deus tem favorecido intensamente o seu povo para louvor da glória de sua graça, conforme aparece na primeira parte do versículo. Esta expressão, para louvor da glória, no caso aqui aparece com de sua graça, funciona como uma espécie de refrão neste hino, como um estribilho que é repetido e que marca também a divisão entre as estrofes. Então ela aparece aqui no verso 6, depois de Paulo ter falado da ação de Deus Pai em planejar a salvação dos homens. Ela vai aparecer depois no verso 12 e no verso 14, agora de forma mais resumida, no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, e no verso 14, já no final, em louvor da sua glória, marcando aqui a separação da segunda para a terceira e finalizando a terceira estrofe, na segunda mostrando a ação de Deus Filho em nossa salvação e na última a ação de Deus Espírito Santo. Então o apóstolo com isso quer indicar que todo o plano de Deus, todo o projeto redentor de Deus teve como alvo o louvor da sua glória. A palavra louvor era usada para designar um elogio ou uma aprovação, feito muitas vezes através de uma proclamação que manifestasse, que declarasse as virtudes, as excelências, as qualidades, as boas ações de uma pessoa. É o que Paulo está fazendo aqui, quando ele diz, bendito seja o Deus e Pai, aí no verso 3, ele está dizendo, louvado, elogiado seja Deus, então, por todas estas bênçãos. Lá no Salmo 145, verso 4, é dito o seguinte, uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Nesse versículo nós percebemos o que é louvar. Louvar é falar quem Deus é, proclamar as virtudes de Deus, as excelências de Deus e anunciar as obras de Deus. No caso aqui, Deus então será louvado em razão de sua gloriosa graça, para louvor da glória de sua graça. O termo glória vai aparecer várias vezes no livro de Efésios, destacando-se naquelas partes de louvor, como essa aqui, e nas partes de oração, naquelas partes que Paulo fala de como ele ora. Nas Escrituras, a palavra glória, especialmente no Antigo Testamento, ela veio da palavra peso. Então a ideia era de valor, de importância. Algo glorioso era algo que tinha peso, que tinha valor, que tinha importância. Inclusive nós usamos esta expressão
na nossa língua, né, com esse sentido. Você pode pegar um livro e dizer, este é um livro de peso. E com isso você não está se referindo à quantidade de quilos que o livro tem, e sim à importância do livro, ao valor do livro. Então, no Antigo Testamento, a palavra glória deriva dessa ideia. Alguém glorioso é alguém de importância, alguém de peso, alguém de valor. Então é aquilo, glória é aquilo que torna a pessoa merecedora de elogios, merecedora de apreço, aquilo que vai provocar admiração, reconhecimento, encanto. Nesse sentido, então, é algo que faz a pessoa se destacar, que faz a pessoa ter um certo brilho, ter uma certa importância, um certo valor, e até estar elevado acima de outros, sendo aí sinônimo de honra. Uma pessoa gloriosa é uma pessoa que merece honra, que merece apreço. Lembram da palavra de Jesus, quando ele diz, nem Salomão em toda a sua glória, em todo o seu momento de importância, de valor, de destaque e de reconhecimento. Num senso um pouco mais secundário, a palavra glória também expressava a manifestação disso. Então, ela tanto expressa a excelência que há na pessoa, independente dessa excelência ser manifestada ou não, mas a pessoa tem valor pelo que ela é, mas também se refere à manifestação desta glória, a manifestação deste valor. Então isso é percebido especialmente em relação a Deus. Quando Deus se manifestava, quando Deus realizava as suas obras, ele estava demonstrando a sua glória, como no caso lá do Egito, quando ele disse que através dos milagres que ele iria realizar no Egito, ele iria então ser glorificado, manifestar a sua glória. Essa glória então se manifestou através da pessoa do Senhor Jesus Cristo no seu nascimento, quando os anjos falaram glória a Deus nas maiores alturas, na transfiguração, quando Jesus se apresentou em seu estado glorioso, mas também no Antigo Testamento, quando Deus guiou o povo com a luz intensa de sua glória durante os 40 anos no deserto, tanto na inauguração do tabernáculo, como na inauguração do templo, quando a glória do Senhor se manifestou, quando Deus falou ou vocacionou alguns profetas, como em Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulos 10 a 12, mas supremamente essa glória se manifestou em Jesus Cristo, conforme lemos em João capítulo 1, verso 14, que fala então de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então vimos aquela glória única. Então a glória é o ser de Deus, o caráter de Deus, mas a manifestação de Deus. Mas um terceiro uso do termo glória fala da reação que causa nas pessoas. Então é a excelência inerente, o valor inerente que a pessoa tem, a manifestação, a exposição deste valor, destas excelências, mas também a admiração, o reconhecimento que é provocado nas pessoas. Por exemplo, voltando ao nascimento de Jesus, quando os anjos cantaram, eles estavam então declarando a glória de Deus. Quando o leproso daqueles 10, o leproso que voltou para agradecer, o Senhor Jesus pergunta, somente esse voltou para glorificar a Deus, isto é, reconhecer que a bênção em sua vida derivava de Deus. Então, isto é a glória. Com relação, então, a Deus, a glória de Deus, ela aparece na sua criação, no que Ele fez na criação,
no domínio soberano que Ele tem em toda a natureza e na história, no esplendor, então, de suas manifestações, de sua majestade, quando apareceu para o povo, mas, acima de tudo, nos seus atos redentores, nos seus atos salvadores. E quando é dito que Deus faz todas as coisas para o louvor dessa glória, para o reconhecimento desta glória, nós não podemos ver aqui Deus como um ser egoísta, por duas razões. Primeiro, porque receber a glória é direito dele. Ele, quando então quer ser glorificado, ele está exigindo algo que é seu por direito. Se Deus não atribuísse glória a si mesmo, ele estaria atribuindo glória a alguém. E ao fazer isso, ele estaria dizendo que existe alguém com mais valor do que ele. E isso não existe. Ele é o ser de supremo valor. Ele é o Criador de todas as coisas, a fonte de tudo que existe de bom. Ele é o sustentador de todas as coisas, aquele que mantém todas as coisas funcionando, e ele também é o Salvador. Logo, ele merece receber toda a glória. Mas, em segundo lugar, ele não está sendo egoísta, porque é quando o povo de Deus concentra os seus louvores, concentra suas aspirações em Deus, que este povo é extremamente feliz e realizado. Você já percebeu que nós somos felizes nas realizações daquilo que nós amamos? Valor, amor e louvor estão muito ligados. Talvez eu devesse até colocar que amor, colocar nessa ordem, amor, valor e louvor. Por exemplo, se você é um torcedor de um time de futebol e o seu time é campeão, então o seu time alcançou certa glória. Como é que você se sente? Feliz, né? Dependendo do valor que você atribui ao futebol, você pode até dizer, eu me sinto extremamente feliz, eu não consigo nem dormir à noite, de tão entusiasmado que eu fico. E o que é isso? A sua felicidade ocorre em virtude da glorificação daquilo que você ama. Os pais aqui, quando os filhos se dão bem em alguma coisa na vida, os filhos, por exemplo, passam num vestibular, passam num concurso, ou chegam a terminar um curso na faculdade, como é que os pais se sentem? Felizes. Felizes por quê? Porque amam os seus filhos. A realização deles produz felicidade em você. A glória deles acaba sendo a sua felicidade. Você valoriza os seus filhos, então o sucesso dos seus filhos, que é a glória deles, traz felicidade para você. Se você analisar outras coisas na vida, você vai perceber isso, que a sua realização, a sua felicidade, se dá pelo sucesso daquilo que você ama, daquilo que você valoriza. Todos estes exemplos que eu dei não são valores maiores, não são valores supremos, não são os valores últimos. O valor último é Deus. Então, quando nós glorificamos a Deus, aí nós encontramos a felicidade maior. Nós encontramos, então, a realização maior. Então, quando Deus faz todas as coisas para o louvor da sua glória, primeiro, ele está sendo justo, porque ele é o supremo valor e ele merece toda a glória.
Mas em segundo lugar, ele também está pensando em nós, porque é na glorificação dele, no louvor concentrado nele, nos nossos desejos concentrados na glória dele, que nós encontramos toda a nossa felicidade, toda a nossa realização. O texto diz para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça. A graça manifesta a glória de Deus. De fato, a graça é a manifestação do caráter de Deus, de quem Deus é. Veja um exemplo disso lá no livro de Êxodo, no episódio que aconteceu com Moisés. Êxodo capítulo 33, esse episódio ocorreu logo após o desvio do povo de Israel, que fizeram um bezerro de ouro para adorar, depois de Deus os tirar do Egito de forma tão majestosa. Este povo então traiu a Deus, foi infiel a Deus, adorando um bezerro de ouro. E aí então no capítulo 33, Moisés faz uma oração. No verso 18, Moisés faz o seguinte pedido, Êxodo 33, 18. Peço que me mostres a tua glória. O pedido de Moisés é muito sucinto. Eu peço que o Senhor me mostre a tua glória. Aí o que Deus responde? Verso 19. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome dos senhores. Então eu vou mostrar para você quem eu sou, quem de fato eu sou. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então Moisés pede: Senhor, eu quero ver a tua glória, me mostra a tua glória. Deus diz: eu vou mostrar. E a minha glória é o exercício soberano da minha graça. É o exercício soberano da minha misericórdia. Eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Eu vou então mostrar para você quem eu sou. Eu sou aquele que tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Eu sou aquele que me compadeço de quem eu quero me compadecer. Deus está dizendo o seguinte para Moisés: eu sou o Supremo. Não tem ninguém mandando em mim. Não tem ninguém que me force a ser alguma coisa. Não tem ninguém que me pressione a fazer alguma coisa. Eu sou um soberano. Mas eu não sou um soberano insensível, um soberano cruel. Eu sou um soberano gracioso, bondoso, cheio de compaixão. E que exerço essa compaixão, esta misericórdia, essa bondade com quem eu quiser. Já que eu não estou sujeito a ninguém, já que eu não devo nada a ninguém, já que eu estou acima de tudo e de todos, eu manifesto a minha compaixão, eu manifesto a minha misericórdia para quem eu quiser. E Deus então se apresenta a Moisés, e no capítulo 34, ainda parte desse contexto da revelação de Deus a Moisés, note no verso 6, no verso 5 e 6 e 7 do capítulo 34. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. Lembra lá no 33, no verso 19, que Deus disse que iria
proclamar o nome dele a Moisés. E aí ele vem na nuvem e ele proclama o nome dele, isso é, ele mostra-se a Moisés. Ele deixa Moisés ter uma visão de quem ele é. E qual é a reação de Moisés? No verso 6 diz: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. A proclamação de Deus do seu nome é de um Deus misericordioso. Ele é misericordioso até 1000 gerações. Note aí o contraste, que guarda a misericórdia até 1000 gerações. E que visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Isso aqui é uma linguagem comparativa, certo? Não, Deus não está aqui querendo dizer que a sua vingança vem até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe obedecem. Não, ele está fazendo uma comparação entre a sua misericórdia e o exercício da sua justiça. A sua misericórdia dura até 1000 gerações. E a sua vingança até a 3ª e 4ª geração. Então é isso que ele está fazendo. É uma linguagem de comparação. Deus está dizendo: veja que eu sou grandemente mais misericordioso do que vingativo. É isso que ele está dizendo. E essa é a proclamação de quem Deus é. A glória de Deus é sua graça. Deus manifesta a sua glória na criação, nas suas teofanias, mas acima de tudo, em ser gracioso, em perdoar o seu povo, em agir para salvar o seu povo. A implicação disso, entre as várias, mas uma implicação de destaque, é que nós nos comportamos muitas vezes como cegos para isso. Nós queremos ver a manifestação da glória de Deus, por exemplo, num milagre, que Deus mude alguma situação, em algo que Ele manifeste o seu poder de forma extremamente grande. Pronto, aí Deus manifestou a sua glória. Mas nos recusamos a ver a glória de Deus no fato dele ter perdoado os nossos pecados e nos aceita como seus filhos. Há um hino no cantor cristão que mostra isso, né? Que canta isso. Mas dos milagres maior é o fato de Deus estar agindo para salvar pecadores, pecadores como eu e você. Talvez você diga, mas eu nunca vi uma manifestação gloriosa de Deus. Se você já experimentou o perdão de Deus em Cristo, você já viu uma grande manifestação da glória de Deus, a sua graça, Ele agindo graciosamente. No Novo Testamento, a palavra graça, ela indicava então um favor feito a alguém, um favor então de bondade espontânea, isso também no Antigo,
a pessoa não tinha nenhuma obrigação, mas ela fazia um favor espontaneamente, manifestando generosidade. Ela não tinha nenhuma obrigação, ela não esperava nada de volta. O Senhor Jesus Cristo deixa isso claro quando ele diz: se vocês amam apenas quem ama vocês, que recompensa vocês têm? A palavra traduzida como recompensa em nossas versões é literalmente a palavra graça. Se você só ama quem ama você, você não está agindo com graça. Por quê? Amar para ser amado é uma troca, certo? Não é que é errado, mas não é graça. Graça é quando você ama quem não ama você. Isso é graça. Você generosamente está amando e sabe que não vai receber nada de volta. Nos 3 exemplos que Jesus dá, em Lucas 6, 32 a 34, 3 vezes aparece a palavra graça, que em nossas versões foi traduzida como recompensa. Voltando então ao livro de Efésios, é dito que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo. Que Deus nos predestinou para sermos dele, filhos adotados na sua família, através de Cristo. E que isso foi graça. E ele fez isso para que sua graça seja louvada. A graça gloriosa de Deus deve provocar o nosso louvor. Lembra do que o salmista disse no Salmo 62, 3? A tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Isso é verdade para mim, será? Será que isso é verdade para você? A graça de Deus vale mais do que a vida? Em outras palavras, entre perder a vida e perder a graça de Deus, você diz: eu prefiro perder a vida. A vida fica sem graça se eu perder a graça de Deus. Então eu valorizo mais a graça do que a vida. E já que a graça de Deus vale mais do que a vida, eu louvo a Deus. Nossa vinda, por exemplo, para um momento como esse, de culto, de louvor, qual a nossa motivação? É a graça de Deus. É reconhecer a generosa graça de Deus que me resgatou, que me tirou da lama, que me escolheu antes da fundação do mundo, que me predestinou para pertencer a Ele, para ser filho dEle em Cristo. Então é isso que me motiva a chegar aqui, a cantar, a louvar, a celebrar a ceia, a ter comunhão com outros irmãos. É isso? O seu serviço a Deus é motivado por isso? Você serve a Deus em virtude disso, como uma reação grata a essa graça que alcançou você? Muitas vezes os nossos olhos estão tão voltados para os bens desta vida, que nós nem pensamos nisto como sendo graça. Nós nem pensamos na eleição, na predestinação, na adoção de filhos, no perdão dos pecados, como sendo uma graça. A gente pensa no emprego, num salário melhor, na saúde, na restauração da família como graças. E são. Mas as supremas graças são essas aqui. A salvação em Cristo, a obra de Cristo,
Será que nós estamos encantados com isso? Extasiados com isso? Será que a gente vibra com isso? Isso é como uma música que provoca o entusiasmo em nosso coração? Ou estas bênçãos já se tornaram tão esmaecidas em nossa memória e em nosso coração, que quase não representam nada? Lembrar um momento como esse da ceia, que Cristo morreu pagando pelos nossos pecados, talvez não passe de um ritual. E não é algo que faz explodir o nosso coração em louvor a essa gloriosa graça de Deus. Deus favoreceu intensamente o seu povo e fez isso para que ele seja louvado, para o louvor da gloriosa graça dele. A segunda verdade é que Deus favoreceu intensamente o seu povo na pessoa de Cristo. A segunda parte do verso 6 diz que esta graça ele nos concedeu gratuitamente no amado. As nossas versões, em tentar não ser redundante, perderam um pouco o jogo de palavras que Paulo faz aqui. Literalmente seria, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos agraciou no amado. Então é como se o apóstolo quisesse enfatizar que nós fomos agraciados com esta graça. E aí soa redundante, não é? Agraciados com esta graça. Mas foi exatamente isso que ele quis dizer. E eu não diria que está errado, porque aqui, como eu disse, nós temos um hino, nós temos uma poesia. E isso poderia claramente ser considerado uma licença poética por parte dos leitores, né? Essa figura redundante aí que Paulo traz. Ele nos agraciou no amado. Ele derramou, ele nos favoreceu no amado. Esse verbo, agraciar ou favorecer, só é usado uma outra vez no Novo Testamento. Num texto que eu creio que você conhece, lá em Lucas 1, Lucas capítulo 1, verso 28, na visita que o anjo Gabriel faz à Virgem Maria, e no verso 28 diz que o anjo se aproximou dela e disse: salve, agraciada, ou favorecida. É a mesma expressão. Então, a mesma expressão que o anjo utiliza para Maria, em dizer você é agraciada, você é favorecida ou muito favorecida, o Senhor está com você, é a expressão que Paulo está usando lá em Efésios 1, 6, de que ele nos favoreceu, ele nos agraciou. Então o anjo diz para Maria: você foi agraciada, você foi favorecida. Isso se manifesta em o Senhor está com você. E no verso 30 ele diz: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. E agora o apóstolo diz para o povo de Deus que este povo foi agraciado. Esse povo foi favorecido. E foi agraciado e foi favorecido, porque Deus tem abençoado esse povo com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Os que seguem a Cristo são extremamente favorecidos, extremamente agraciados. Note aqui que nessa pequena frase nós temos o doador da graça, Deus, nos agraciou.
O recipiente da graça, nós, nos agraciou. A ideia de modo também aparece, nos agraciou generosamente, com alegria, com prazer. A ideia aqui é que Deus fez isso com o coração aberto, Deus fez isso com intensa alegria. Ele nos agraciou então com intensa alegria, mas também um meio. Ele nos agraciou no amado. Agora preste atenção que Paulo tem repetido essa ideia. Nós fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo em Cristo. Nós fomos predestinados para Deus, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. No verso 7, é nele, em Cristo, que temos a redenção. E aqui ele mantém a mesma ideia, mudando os termos. Nós fomos favorecidos, nós fomos agraciados no amado. Várias vezes nos evangelhos, Jesus é chamado de o amado. Lembra de uma ocasião? Qual uma ocasião? No batismo. Esse é o meu filho amado, em quem está toda a minha alegria. Também na transfiguração, é dito a mesma coisa. Ouçam o meu filho amado, este é o meu filho amado, ouçam. Uma parábola que Jesus contou dos vinhateiros, ele disse que o dono da vinha disse, eu vou mandar o meu filho amado. Em Colossenses 1,13, Paulo chama Jesus Cristo de filho do seu amor. E em João 17, na oração sacerdotal, várias vezes, Jesus menciona o amor de Deus por ele. Eu queria chamar sua atenção, lá em João 17, para os versos 23, 24 e 26. João 17, 23, 24 e 26, que diz assim, Jesus falando com o Pai, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pense um pouquinho nisso. Que o Senhor os amou, como também o Senhor me amou. Não sei qual o impacto disso em você. Mas é Jesus quem está dizendo. Eu quero que eles saibam que o Senhor os tem amado. Não é que o Senhor os vai amar. Que o Senhor os amou da mesma forma como o Senhor me amou. Verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Fomos extremamente favorecidos, extremamente agraciados no amado, porque Deus tem nos amado, como tem amado o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Isso indica que nós somos aceitos por Deus, não por causa de nós mesmos, e sim por causa de
Cristo. Nós podemos nos aproximar de Deus em virtude de Cristo, por causa de Cristo. Deus nos ama em Cristo. Somos aceitos, abraçados pelo Pai, não porque nós mereçamos, ou porque haja algo em nós que leve Deus a fazer isso, mas é porque estamos no amado, porque estamos em Cristo. E aqui não importa o que você pensa de você, nem o que você sente de você mesmo. Aqui não é levado em conta sua temperatura espiritual. Se você hoje está mais fervoroso ou menos fervoroso em relação a Deus. Esse tipo de leitura interior, de introspecção, pode guiar alguém à depressão. Porque nós nunca estaremos à altura do que devemos estar para Deus. Nós nunca seremos o que deveríamos ser para Deus. Então, ficar se analisando e daí tirar a conclusão de que hoje Deus vai ser favorável a mim, de que hoje Deus vai ouvir a minha oração, de que hoje o meu louvor chegou a Deus, isto é o equivalente à salvação por obras. Isso é confiar em si mesmo. Essa não é a base. A base é, estamos em Cristo. Somos aceitos. Podemos nos aproximar do Pai por causa do Filho amado, Jesus Cristo. Porque estamos em Cristo. Por causa dele, Deus nos ama como ama a Ele. Mas é por causa dele. E quando nós aceitamos esta verdade, nós vamos parar de ficar fazendo essas introspecções que tendem mais a despertar nosso orgulho ou nos abater por nossa incapacidade do que nos alegrar, porque estamos totalmente e maravilhosamente em Cristo. Você lembra que o filho pródigo, quando planejou voltar para casa, ele planejou o seguinte discurso: Pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, um dos teus diaristas. Eu vou trabalhar, eu não estou voltando como filho, Pai, porque eu não mereço, eu sei que eu não mereço. Eu quero ser tratado como um diarista, que vai trabalhar dia a dia e receber a comida como pagamento pelo seu trabalho. Mas quando ele chega diante do Pai, ele não faz todo esse discurso. Ele só diz a primeira parte: Pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto. Por que ele não disse a segunda parte? Porque mesmo sem ser digno, ele estava sendo recebido como filho. O abraço do Pai, a corrida do Pai, que muitas vezes a gente não presta atenção, mas note que é o filho que vem, mas quem sai correndo não é o filho, é o Pai. Quem sai correndo para o abraço é o Pai. E quando o Pai o abraça, o filho, a ficha cai para o filho. Eu não mereço ser filho,
mas eu estou sendo recebido como filho. Eu não estou sendo recebido como um diarista. Eu não estou sendo recebido como um trabalhador. Eu estou sendo recebido como filho. Muitas vezes falta para nós esta percepção no relacionamento com Deus. Se torna um relacionamento de dívida, de fazer para receber, de trabalhar para ser abençoado. Não é esse. O relacionamento é de pessoas que não merecem, mas foram infinitamente favorecidas, intensamente favorecidas. Se você já se aproximou de Deus, arrependido dos seus pecados em Cristo, saiba, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você foi predestinado para ser filho dele. E isso aconteceu para que você louvasse essa gloriosa graça. Deus fez isso motivado pelo seu amor. E por isso ele lhe chama para louvá-lo. O nosso culto não é um pagamento. Jamais será, jamais poderá ser. O nosso serviço não é um pagamento, jamais poderá ser. Deve antes, tanto o nosso culto, o nosso serviço, a nossa obediência, frutos de uma gratidão, de um coração que momento a momento reconhece: eu sou uma pessoa extremamente favorecida. Eu sou uma pessoa extremamente agraciada. Talvez o mundo não ache isso. Talvez eu mesmo tenha dificuldades de perceber isso. Eu não tenho os valores que o mundo vê como valores. Mas Deus olhou para mim antes da criação do mundo, me escolheu, me predestinou para ser seu filho, me abençoou com todas as bênçãos espirituais e me colocou em Cristo. Eu estou no amado. Eu sou amado como o Pai amou seu Filho Jesus. Eu sou, sem merecer, uma pessoa extremamente amada, extremamente favorecida. Que esta seja a motivação do nosso louvor e do nosso serviço. Amém.